Oi, bom dia, boa semana para vocês. Mais um devocional. Me chamo Bruno Oliveira. Toda semana tem um vídeo de devocional aqui no nosso canal para glorificar o nome do Senhor a todo o tempo. Amém? E o tema de hoje é: arrume a sua bagunça. Deus quer falar com você nesse tema, nesse devocional. Quer falar com alguém que você conhece. Então, assim, já compartilha com alguém. Já curte, comenta, fala comigo sobre os devocionais. Se você tá gostando, se tá te edificando, tá certo? Então, vamos começar com esse tema. Arrume sua bagunça. E o nosso texto, que a gente vai começar hoje, a gente vai ver vários textos. Então, pega a sua Bíblia, pega aí um caderninho, pega a sua caneta e vamos aprender o que Deus quer falar com a gente no dia de hoje, tá certo? E Deuteronômio, bota aí, Deuteronômio 23:14, tá? Que diz assim: porquanto o Senhor teu Deus caminha pelo acampamento a fim de proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos, assim teu arraial deve ser santo, para que o Senhor não contemple em ti algo de inconveniente e por isso te volte as costas. Deus está mandando você manter o seu ambiente santo, limpo, organizado, né? E aí, eu escrevi aqui alguns pontos que eu quero trazer para vocês, que vocês podem também escrever aí no seu papel, como é um devocional. É pra gente aprender juntos, é pra gente escrever aquilo que a gente precisa mudar, organizar e melhorar para a glória de Deus. Deus não quer ver ninguém desorganizado, tá certo? Então, assim, eu sei que a gente é ser humano, a gente erra, a gente peca, a gente é desorganizado em alguma área, mas a gente tem que melhorar todos os dias, mudar um pouco, né? Daquele erro que a gente cometia, a gente tenta sempre melhorar, sempre não ter mais aquele erro dentro da gente. Certifique-se que seu ambiente seja limpo e organizado. O que eu falo de ambiente? Como eu tô falando também para várias mulheres aqui, eu falo de casa, falo de lar, né? Falo de aconchego. Eu sempre gosto de falar sobre casa, se referindo a aconchego, aquele lugar que Deus te deu, independente se você tem um lar simples, se você tem um lar mais arrumado, se tem um lar mais grande ou pequeno, mas é o lar que Deus deu a você. Então, assim, pense e reflita. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar hoje? Quantas pessoas estão embaixo de uma ponte, morando numa rua fria, suja, né? Que não tem uma privacidade que você tem, independente do lar que você tem. Então, pense e reflita sobre isso, amém? Deus valoriza a ordem e diligência e a responsabilidade, tá? Ele valoriza quem é responsável, quem mantém a ordem, quem tem organização. Ah, Bruna, eu não sou muito de organizar, não. Eu sou um pouquinho desorganizada. Vamos mudar isso de agora. Já você não vai mais falar essa frase. Você não vai dizer que você é desorganizada. Você vai dizer assim: eu vou melhorar. Eu preciso melhorar, porque eu tenho certeza que por mais organizada que talvez você seja, você precisa organizar alguma área da sua vida. Que ninguém é perfeito, né? Observe ao seu redor os entulhos, as gavetas, os papéis e principalmente as coisas que você não utiliza há algum tempo. Bruna, já faz uns 4 meses que eu não uso. Você não vai mais usar, você não precisa desse objeto, dessa roupa, desse papel. Você não precisa, porque às vezes essas coisas te empurram, te impulsionam para trás. Trazem lembranças que você não precisa ter ela agora, porque a gente tem que viver o hoje. Então, assim, se você não usa aquele objeto, se você tem uma gaveta aí na sua casa entulhada, cheia de fios, de carregador, papéis, coisas que não fazem sentido, vai lá e arruma essa gaveta. Você arrumando essa gaveta, você está dando espaço para a sua organização. E Deus contempla quem é organizado. Amém? Vou ler um versículo agora aqui para vocês, que está lá em 1 Coríntios
14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Já diz tudo. Deus não gosta de confusão. Confusão é o quê? Bagunça, entulhos. Deus não habita em lugares assim. Ele é organizado, intencional e coerente. E como a gente tem que ser a face, né, do nosso Deus, do Espírito Santo, nós precisamos ter coerência, ser organizado e ser intencional. Segunda coisa, a preguiça e descuido levam ao caos. Se você tem com frequência preguiça, né, ou é descuidada em alguma coisa ou em várias coisas, se posicione. Dê um basta nessa desorganização. Ah, Bruna, eu me sinto tão cansada, eu me sinto preguiçosa. Vai lá olhar tuas taxas, faz teus exames, te alimenta bem, faz atividade física, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar, não só do nosso lar, mas se organizar. Porque isso aqui, gente, isso aqui precisa de manutenção, né? Quantas pessoas estão em hospitais sem conseguir respirar, sem conseguir sequer fazer isso aqui, ó, fôlego, ter fôlego, e não tem. Então assim, você tá aí, você consegue respirar, você consegue pegar nas coisas, se levantar. Então assim, tenha ânimo e se posicione, porque você consegue. Existem pessoas que queriam estar no seu lugar e não podem. Então, assim, já é uma grande coisa, já é uma grande vitória. Vou ler outro versículo aqui para vocês, que está em Provérbios 24, 30 e 31. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Esse trecho, ele mostra pra gente a falta de cuidado com as responsabilidades. Isso leva a desordem e ruína. E é um alerta pra gente sobre o perigo da negligência. Negligenciar aquilo que a gente já está vendo. Negligenciar aquilo que a gente pode ver, pode mudar, mas não faz. Isso é uma negligência. Então, assim, tome cuidado naquilo que você sabe que tem que ser feito, né? A organização, e fingir que não está vendo, uma negligência. Deus sabe que você sabe que você pode fazer a diferença e você não está fazendo. Cuidado com isso. Deus nos chama para a ordem. Deus nos chama para uma boa administração, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, né? E querer e você ser desonesto no pouco, imagina você ter muito, né? Você vai ser desonesto no muito. Lucas 16:10 diz isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, assim, se você tá sendo infiel no pouco que você tem, você acha que Deus vai te dar muito mais? Não. Então, assim, você tem que mudar isso. Riscar a sua vida. Seja fiel no pouco. E assim você será fiel no muito. Ser organizado é uma forma de demonstrar fidelidade, né, com aquilo que Deus nos confiou. Seja nosso tempo, nossos bens ou nosso espaço. Então, assim, gente, outra coisa que Deus tem batido muito na mesma tecla comigo para falar para vocês é que se você tem dívidas, se você deve a alguém, se você compra já sabendo que não consegue pagar, se organize, né? Seja fiel no pouco. Se você não tem, não compre, não faça aquela dívida. Pague aquilo que você deve, né? Ao seu irmão, principalmente ao seu irmão. Porque ser fiel, gente, é uma maneira mais sublime de viver com Deus, de mostrar, né, a verdadeira face de Deus na sua vida. Opa, eu não posso sair não. Hoje eu não tô podendo. A sua luz vai ser tão radiante no meio de tantas coisas que vocês não têm noção. Amém?
Pronto, o nosso devocional foi esse, né? Espero que eu tenha ajudado ou tenha passado aquilo que Deus quer passar para alguém, para você. Manda esse devocional para alguém, tá certo? E vamos manter a ordem e a decência, né? A organização, a administração em ordem, para que Deus seja exaltado no meio da gente. A nossa casa precisa estar limpa. Imagina, a gente viver em uma casa bagunçada. Deixa eu te contar o que eu passei essa semana. Eu tô tirando as férias de lá na loja, porque eu tenho uma loja, né? Isso quem não conhece. E eu tenho trabalho externo, tenho aqui a casa. E eu mantive a casa meia desorganizada essa semana. E com tudo isso, eu fiquei desorganizada. Eu não consegui ter organização, calma, leveza nessa semana. Eu fiquei conturbada, eu acordava com dor de cabeça, eu fui dormir com dor de cabeça, porque eu estava com muitas demandas. E assim, Deus não gosta disso, né? Tanto é que alguns estudos ficaram para trás essa semana. E essa semana que vem agora, hoje, consegui arrumar a casa, deixei ela em ordem para começar bem a semana. Fiz lanchinhos para os meninos, coisa que eu não consegui fazer semana passada. Então, assim, acontece, a gente é ser humano, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por desorganizações, mas manter a nossa vida desorganizada é o que Deus não quer. A gente tem que se manter organizada, gente, na medida do nosso possível. Então, assim, que essa semana seja uma semana de ordem para você, de decência, de coerência, né? Que a gente seja intencional naquilo que a gente faz. Se é para o nosso marido, se é para os nossos filhos, né? Imagina uma mãe saudável dentro de casa, feliz, organizada. O que é que a gente pode passar para os nossos filhos, para o nosso marido, né? Então, assim, tudo flui. Então, se a gente tá doente, na desorganização, todo mundo vai ficar também. Então, a gente tem uma conexão, né? Quando a gente se desconecta, todo mundo desconecta. Então, assim, eu creio que essa semana vai ser uma semana organizada para a ordem e a essência do Senhor. E que a sua semana também seja muito organizada para a glória de Deus. E agora a gente vai orar. Feche seus olhos. Simbora. Paizinho amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por esse devocional. Obrigada por essa palavra que Tu tem me dado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu tenho aprendido muito de Ti, Senhor. Obrigada por nos encher, Paizinho, mas nos enche, nos transborda do Teu amor, nos transborda do Teu Espírito Santo nessa semana. Obrigada por tudo, nos perdoa pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um cheiro e até a próxima semana. Tchau.